Frente. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, esse é o Linha de Frente. Aqui nós vamos discutir vários assuntos que aconteceram essa semana. Política, entretenimento, tudo aquilo que você recebeu ali no grupo do WhatsApp. Temos aqui o Alessandro, a Liliane, a Pietra, o Capês, enfim, nós vamos falar com você sobre o que está acontecendo. E o primeiro assunto que chegou para mim foi sobre a Anitta. Anitta está... Primeiro eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e olhando no TP ali o quanto eu tô bonito. Tá chique, no com último. Esse paletó. Não, é tá sério, eu tô bonito. A Anitta estaria com inveja agora de mim, ó. A Anitta é o seguinte, a Anitta tá preocupada, certo? A Anitta tá preocupada por causa que os artistas estão começando a perceber que acabou o monopólio. Certo? Desde que inventaram essa ferramenta maravilhosa chamada internet, os artistas, a gente não precisa mais da opinião dos artistas. Mesmo porque antigamente, quando a gente tinha a opinião dos artistas, na verdade a gente tinha a opinião das revistas, onde esses mesmos artistas davam seus comentários. No caso da Anitta, ela tá triste porque saiu do BBB, no caso, né? Os participantes que ela estava fazendo campanha nítida para eles, e aí ela tá começando a perceber que o público tem vontade própria, e isso tá meio magoando os artistas. Eu quero saber o que a mulherada dessa mesa acha de Anitta. Liliane. Ah, você não vai perguntar isso pra mim. Olha, porque eu já fiz um barulho danado, um estero. A Liliane tá brava, Ela quase... É isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender, porque ela quase puxou o terço aqui, né? Eu tenho certeza que o Capês, ele se empolgou com aquelas imagens. Eu vi que correu até um Capês, você vai dormir na sala hoje? Vai dormir na sala. Capês, e aí? Ricardo, é o seguinte... Estimula ou não estimula a libido? Primeiro, eu respeito o sucesso. Boa. Se a pessoa fez sucesso, ela tem algum mérito. Alguém gosta. Eu nunca ouvi a Anitta. Minhas filhas falam que eu sou alienado, porque eu nunca ouvi nenhuma música como artista. Porque quando ela abre a boca, realmente as opiniões dela tendem a ser discutíveis. Ela foi por isso quando a gente fala que a Anitta é representada como um artista, né? Porque antes de ser uma artista, aliás, antes dela ser um produto da indústria da música, ela nada mais é do que um produto da revolução sexual. Ela te representa, Pedro? De forma alguma, porque hoje quem é representado pela Anitta? São pessoas que não sabem nem quem elas são, né? São pessoas que estão passando por um momento de defasação moral, né? Tá certo isso? Defasagem moral, é verdade. Defasagem moral, gostei disso. Defasagem moral. É uma defasagem moral. Anitta, hashtag defasagem moral. E estão passando por um problema de identidade, né? Então essas pessoas que endossam esse tipo de comportamento, até se a gente for traçar um paralelo entre a Anitta e outras mulheres que a gente teve como expoentes da música, né? Vamos falar de Carmen Miranda, que também era, de certa forma, um pouco sensualizada. Era sensualizada. Eu quero explorar. Porque se você tira o corpo da Anitta, o que sobra? Né? Se você tira a bunda dela, se você tira a tatuagem no orifício anal dela, o que sobra? Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, presta atenção. A Anitta está preocupada com a eleição. O que vocês acham disso? Eu acho que o Brasil, depende da opinião da Anitta. Vai se catar, Anitta. Mas isso significa essa coja que depende moralmente dela, que são essas pessoas que também... Olha a última frase, de moralidade sexual. O que acontece? Ela tá com medo, por quê? Por conta que ela pediu para votar em personagens no BBB e não conseguiu ter esse poder de persuasão. Então ela tá com medo que o poder de persuasão dela contra o Bolsonaro não tá fluindo. Ricardo, esse fenômeno... E não tá surtindo efeito. É um fenômeno que se repete no mundo inteiro. As pessoas gostam do artista, curtem o artista, mas no momento em que ele se mete a tentar transferir essa influência para outro campo, como o da política. Isso nos Estados Unidos aconteceu com Trump. Os artistas estavam apoiando o adversário do Trump naquela eleição. E, na verdade, também aqui no Brasil tende a se repetir. As pessoas gostam do artista, curtem o artista, mas quando ele se mete a interferir na decisão pessoal, elas sabem fazer a diferença. Por essa razão, é que ela não teve influência no Big Brother, e provavelmente não terá nenhuma influência na eleição. Na verdade, ela é uma pessoa manipuladora. Ela acha que a fama pode ser transferida exatamente para nortear a vida das pessoas. Na juventude, a Pietra estava colocando muito bem aqui, na juventude talvez ainda tenha alguma influência, mas para os pais responsáveis e para você que pensa aí, que tem 2 neurônios, você vai entender que discutir isso dentro da sua casa é
relevante, você precisa trazer esse assunto, dizendo assim, olha, o que você acha dessa pessoa, o que ela significa na sociedade e o que nós estamos fazendo esse ano. Esse ano é um ano crucial para a nossa democracia, é simples assim. E vamos lembrar também que a Anitta é aquela pessoa que falou numa live com a Prioli sobre o deputado municipal, né? Ou seja, o conhecimento sobre política é realmente uma coisa que deve preocupar as pessoas. Eu quero saber especificamente da Pietra. Pietra, outro assunto relevante, Johnny Depp. Você ficou sabendo do Johnny Depp? Ficamos todos sabendo do Johnny Depp, né? Agressão, quem agrediu quem, você olhando de fora, você como mulher, né? Porque o que foi vendido ali pra mídia, que ele é um grande agressor, que ele batia na mulher, né? Que ele era estúpido e tudo mais. O que você percebeu disso? Você como mulher ali... A gente começa a perceber um padrão muito óbvio, né? Acho que em todo lugar do mundo. A gente teve no Brasil alguns casos, né? Quem não lembra do caso da Mariana Pfeffer e do Aranha? Isso, onde Mariana foi provado que ele era inocente, né? O vestido da menina sumiu. Não tinha nenhuma prova de que o cara poderia ter cometido qualquer ato de estupro ou de violência. E mesmo assim criou-se uma lei com o nome dessa mulher, porque a mídia fez tanto auê em cima dessa história. Agora, depois que ele foi inocentado, quem que publicou isso? Você não viu isso no UOL, você não viu no UOL, você não viu isso na Globo, você não viu em lugar nenhum, porque é interessante para a retórica da esquerda que ele seja demonizado, porque isso também endossa o discurso das feministas, né? Que estão ali militando pela lei do feminicídio, pelas leis que defendem só as mulheres e que excluem o homem de qualquer, de todas as pautas, né, da sociedade. Então isso é um padrão que a gente vê muito claro, mas foi muito relevante o que aconteceu essa semana, né? Que foi em relação à própria marca de maquiagem, né? Porque o advogado da Amber nos autos, né? Ele mostrou um kit de maquiagem e ele disse que ela usava esse kit para se proteger, né? Para se maquiar depois que ela sofria esses hematomas. E a própria empresa de maquiagem, que é muito interessante, porque normalmente é um pessoal da lacração, foi lá e falou, não, isso aqui nem existia quando essa mulher fala que era agredida. Então as pessoas estão começando a ficar revoltadas. Tudo começou, olha que interessante, porque quando ela insinua que ele é violento, ele processa ela em 50 milhões. E aí ela revida e coloca 100 milhões. Capês, você acredita que a mídia, ela consegue manipular a opinião pública, mesmo as provas estando ali, sendo mostradas? Qual é o fator ali, qual é o poder da mídia numa decisão dessa que cabe à vida da pessoa? Ele perdeu papéis, ele perdeu a franquia. Sim. Como é que você... A mídia produz um impacto inicial. Ela impressiona, ela causa aquele impacto. E ela gosta de ideias, de símbolos, não necessariamente da verdade. Eu, como vou fazer 35 anos de carreira no Ministério Público, eu aprendi a olhar as provas e observar tudo com uma certa desconfiança. Mas hoje em dia, a mídia cada vez influencia menos. Cada vez ela está mais desacreditada. Justamente por conta das redes sociais? Por levantar bandeiras, as redes sociais, claro, mas também por estar desacreditada por ela mesma. Ela abraça certas bandeiras. Porque antes existia uma linha única. Não representa mais o povo. Antes era a televisão falando, era o jornal falando, agora nós conseguimos falar entre nós. O que estamos fazendo aqui, inclusive, falando e mostrando opiniões, muitas vezes até divergentes ou complementares, que não existia. Agora, olha que interessante isso. Você já parou para pensar o quanto é triste essa história do Johnny Depp? E numa tacada só, nos últimos 15 dias, a gente teve duas histórias tristes. Johnny Depp e o Will Smith. Eu acho que eles trouxeram o maior exemplo do quanto é importante você conseguir... eu vou falar em gíria aqui, mas muita gente vai entender o que eu vou falar, que é a mulher que é fechamento com você. O quanto é importante você valorizar a pessoa que está ao seu lado. O quanto é importante você saber escolher essa pessoa. Entendeu? Porque Johnny Depp é milionário. O Will Smith é milionário. Legal, mas como é que o cara vai descobrir um negócio desse? Porque até então, os dois você vê. O Will Smith, o que você vê quando você vê? Cara, um negão bem sucedido, que chegou lá, super descolado. Johnny Depp, o sedutor, né? É aquele olhar ali do caribenho, Dom Juan e tudo mais. E agora os dois se mostram fragilizados, mas eles são com as mulheres ali tomando, dando chicotada. Porque se eles revidam, eles vão ser machistas, eles vão ser tudo. Eles estão é o que a Pietra falou, eles estão justamente... Estigmatizados. Então você tem que saber
desde antes, na hora do namoro. Isso não vale, isso é o homem chegou num ponto que ele não pode nem revidar. Elas são castigadas moralmente, financeiramente também. O homem, mesmo estando errado, ele tem que calar a boca. Eu acho que no caso deles é pior. Um homem quando é uma franga. Um homem quando é franga. Porque, olha, vem aqui de pertinho. Olha dentro do meu olho. O homem franga olhar pra você agora? Problema todo mundo tem depois que fecha a porta da sua casa. Você entendeu? Agora, como você vai lidar com isso é uma questão diferente. Nós estamos vivendo um mundo doente. Um mundo doente que as pessoas não reagem por medo. Por medo de serem julgadas, por medo de serem sacrificadas, por medo de perder a conta no Twitter. Vai pro inferno. Acordem pra vida. Essa massificação que está tendo aí de oprimir quem fala a verdade, porque a verdade liberta, gente. Simplesmente, estou vivendo um relacionamento tóxico, tente resolver dentro da sua casa. Não é possível? Vá aos tribunais, coloque a sua verdade. Não tenha medo. Nós estamos falando de coisas diferentes. Hoje, né? para se posicionar. Peraí, nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de uma mídia que, em cima de uma inverdade, tentou estigmatizar uma pessoa como violenta. E conseguiu. E a outra é que nós, nenhum de nós aqui admite, em hipótese alguma, qualquer tipo de violência contra a mulher que ocorre em todos os níveis econômicos e sociais. Contra homens, contra homens também. Sim, mas a mulher tem muito menos condições de reagir. Eu sou totalmente a favor. Nesse caso, a justiça tem que ser parcial e tem que pender para o lado da parte mais frágil, que é a mulher. Isso é uma convicção absoluta. É igualdade entre pessoas iguais e não numa condição de inferioridade física, econômica que ocorre, sobretudo nas classes médias. Olha aqui, não existe. Precisa tomar muito cuidado com esse discurso aí que pode estimular a violência. É perigoso. Esse discurso é perigoso. Porque faz com que a mulher seja pequenina. Ela é grandiosa. Liliana, ela é vítima. Ela é vítima. Capês. É a realidade do nosso país. Essa é a realidade do nosso país. O homem não começa dando um tapa na sua cara. Ele começa com pequenos gestos. Para isso que existe namoro, noivado, casamento, que as pessoas pulam. Então, sabe o que acontece? Na primeira atitude dele estranha em relação a você, você precisa se posicionar. Porque quem se ama reconhece quando está sendo agredida. Na prática não é bem assim. Na prática não é assim. Nesse caso, inclusive, o que valeu ali foi justamente inteligência emocional. Você vê que os dois homens ficaram destroçados. Não é a questão física, não é a compleição física, mas ali você percebe um relacionamento patológico. Mas esse homem, da criação dele também. Como será que foi esse homem? Mas se a gente for entrar nessa, a gente fica maluco. Mas a imagem que eu vi do Johnny Depp é um homem batendo só as portas da prateleira. Como é que ele é fraco? Como é que ele vai falar pro pessoal que aquela mulher é uma filha da mãe que tá mentindo? Ele é fraco. Ele vai ser escrachado, no sentido de ouvir as ele pessoas. Pietra, presta atenção. São coisas diferentes. Por mais que a onda seja alta, grande, você consegue. O surfista faz isso. Mas ele tá fazendo isso. A gente tem que parar de acreditar que a gente vai ser engolido pela onda. A maioria das vítimas são mulheres, sim, mas existem homens que são vítimas também de mulheres. Sem dúvida. Tanto quanto. Eu conheço, inclusive, casos concretos em que ocorreu isso, manipulação da Lei Maria da Penha para extorquir. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. A regra do nosso país é a violência contra a mulher. Você pode até dar uma bugada. E o Smith, eles vivem da imagem. E você pode evitar isso. Mulheres, acordem pra vida, pelo amor de Deus. Mulheres e homens. Saiba escolher o seu homem. Busquem ajuda. Saiba escolher. Agora, vai pra baile funk, e né, meu amor? É mais enche a cara, fuma um baseado, fica louco. Uma dica que é muito importante pro pessoal de casa. Tem que materializar essa prova. Todo mundo tem um celular hoje. Grave. Grave essas evidências, porque senão vai ficar o dito pelo não dito. Sem dúvida. Tanto para um quanto para outro. E foi o que o Johnny Depp fez. Ele conseguiu materializar. Ele mostrou o quanto que existia ali uma agressão, inclusive psicológica. Era um relacionamento patológico. E ele está conseguindo provar. Agora vamos dar um giro aqui. A Liliane, ela só deu um pitaco falando do Givaldo. Né? Givaldo no carnaval, que inverteram as ordens. Quem é o Givaldo? Givaldo é o coach do amor, né? É o mendigo do amor. Que é do caso de Planaltina, que ele acabou tendo relações sexuais dentro do carro com a esposa do personal trainer. E eu quero saber de vocês. E aí, Givaldo virou uma estrela ali no carnaval.
o que esperar dessa humanidade onde há essa inversão de valores? Sociedade doente representa desse jeito, que escolhe esse tipo de ídolo. Vale lembrar que essa moça, ela tem problemas sérios, inclusive ela foi para o tratamento. Grandioso é este homem que pega ela pela mão e diz e retoma o casamento dele sem ter medo, aí sim, daquilo que nós falávamos há pouco aqui, né? Dessa atitude da sociedade de ser cancelado, crucificado. Qualquer coisa que venha da sociedade, humilhado, é pequeno diante do que ele está restabelecendo, que é a família dele. Esse homem não precisa provar sua virilidade, esse é macho. Esse puxou para ele a situação, acompanhou a sua esposa no tratamento, reatou com ela e segue a vida. É isso que nós precisamos ter. Quando você tem a verdade, quando você entende qual é o seu papel na sociedade, o quanto você é importante por aquilo que você acredita, você tem que seguir em frente. Você não tem que ter medo, né, Liliana? Virou entretenimento. Agora, ficar aí puxando saco de mendigo porque dormiu com uma mulher, isso acontece toda hora, em todo momento, em qualquer lugar. Mas a pergunta que não quer calar, e aí, foi um surto psicótico? Foi uma tara? Ela saiu porque o marido não estava dando conta? Ou foi tudo teatro? Será, Capês? Foi tudo um teatro. Eu detesto teorias conspiratórias, mas tá todo mundo se promovendo com essa história. Eu não acredito nisso, Eu não gosto de teorias conspiratórias. Mas algumas coincidências. A mulher ter uma relação com aquele mendigo, que não me parece ser bem um mendigo, a princípio. Pela maneira como ele se expressa, o vocabulário está certo, que nem toda pessoa que é morador de rua não tem estudo. Tem até comandantes de aeronaves que perderam a família, se embriagaram, se perderam. Mas, todos eles falam assim. O morador de rua, eu vou fazer uma analogia. Vou fazer uma analogia, peço até desculpa para quem está em casa, mas o morador de rua, você pode fazer uma analogia com o cachorro vira-lata. Dificilmente você vai ver um cachorro vira-lata que morde. O morador de rua, dificilmente você vai ver um mal educado. Ele precisa ser aceito. Exato, ele precisa ser aceito, ele precisa poder entrar e sair dos lugares. Então, a maioria dos moradores de rua, exceto, obviamente, aquele que está nas drogas, ou tá bêbado, ele é sempre educado, ele sempre sabe conversar, ele precisa saber isso para ele poder te pedir dinheiro, ele precisa saber isso para ele poder te pedir uma ajuda de alguma forma, mas às vezes um emprego. Você viu a entrevista que ele deu? Não, mas todos eles falam assim, vai por mim. Você ficaria surpreso. No meu caso é porque eu sei que as pessoas não são elas sabem se comportar. Eu como trabalhei com sucata, eu lidava diretamente com eles. Eles são super educados, muitos são super inteligentes, muitos são formados porque por algum... Você acredita que houve atração? É isso aí. Você acredita que houve atração? Você acredita que ele conquistou ela pelo papo? Você tá... Eu acredito, mas ele tá no meio a meio. Eu reservo o direito de achar que foi tudo muito estranho. Eu acredito que tá no meio a meio porque ela é muito estranha. A intenção da mulher? Ou será uma combinação entre os três para ter uma promoção? Eu vou dar um exemplo pra vocês que vão entender. Colocaram na água desse capês aqui. Dá café pra ele, dá café. Eu concordo com a Liliane. Se foi verdade o que aconteceu, coisa sobre a qual... Não, verdade foi, capês. A coisa aconteceu. Consumado, capês. O negócio aconteceu, capês. Eu acho que ele tem mérito de ter perdoado. Se ele pensou que é um estupro, é possível compreender o que ele fez, mas eu não gosto de violência. Que ele encheu, não gostei da agressão que ele fez ao... No caso dele, eu tinha batido. No caso dele, eu tinha batido também. Não, peraí, o que você faria, Capês, numa situação dessa? Dá licença, tá acontecendo. Agora queremos saber. Sobre a atitude errada que a mulher teve? Não, Capês, o que você faria? Não, peraí. Valéria, minha esposa, eu não vou nem admitir essa hipótese. Não, você não tá nem admitindo. Quando você vê o programa, eu vou apanhar você não tá nem admitindo. E aí eu vou pedir a Lei Maria da Penha pra mim. Então é melhor nem admitir essa hipótese que minha mulher vai me Valéria, você já tem a resposta. Advogado, hein? Valéria, você já tem a resposta. Promotora de justiça. Capês vai levar flores ao agressor. Vai dar flores pros dois. Não combina nem com você, Capês. Não, mas aí, justiça, o cara perdeu a cabeça. Ele procurou a esposa, ele chega no carro da esposa, tá a esposa tendo um relacionamento. Ele perde o controle, Ele perde o controle duas vezes. Ele perde o controle por ver. Ele dá a impressão de ser um estupro da maneira como ele descreveu. Ele argumentou dizendo que parecia ser um estupro. Da maneira como o Divaldo
descreveu a cena, não dava pra ele pensar que era estupro. Nem estupro foi porque não foi se sentiu traído. Ele bateu porque se sentiu traído. Não porque achou que era estupro. Ainda assim, eu acho que ele tá na razão. Ainda assim, eu acho que ele tá levantar uma terceira via. Que culpa que tem o Divaldo? Que culpa que tem o Divaldo? Você ia pedir, ele falou, moço, por favor, o senhor poderia sair de cima da minha esposa? Não, parar com esse ato sexual. Com gentileza, senhor. Por gentileza. Não, mas, porra. E pode ter uma terceira via. Que terceira via, pelo amor de Deus? Quero ouvir a terceira via. Eu gostaria de ouvir. Até na traição temos a terceira via, mas é só política que temos a terceira via? Conta. Pode ser nunca acontece, mas pode ser uma parafilia. Sim, porque chama dogging. As pessoas têm... Não é trissal que chama? Não, chama dogging, que é a vontade de você transar com desconhecidos e de preferência, inclusive, pessoas que não estão tão asseadas. Bom, pode ser. Você sair na rua e encontrar pessoas... Mas isso é doença. Isso já aconteceu. Quem se lembra nos anos 80 que aconteceu com uma psicóloga? Que também com um morador de rua, saiu no jornal, saiu nas notícias populares. O problema não é a relação com o morador de rua. Claro, é um problema também, mas enfim... O problema é a rapidez. O problema é o cara ficar famoso por ter cometido um ato extremamente imoral. Independente se foi ele ficar famoso porque ele metido um chifre no cara. Gente, o problema não é o mendigo, o problema é as pessoas que estão em torno do mendigo, que fica fazendo essa glamouração. A esquerda agora está falando que a direita não tá gostando desse glamour em volta do mendigo por ele ter sido pobre. Então quer dizer que um pobre não pode subir. Tá vendo essa menina aí? É a falta de caráter. Essa menina, ela faz OnlyFans, né? Ela tem uma câmera privê, onde ela vende ali os vídeos, as fotos dela. Privê como assim? Explica. Ela é uma fotos explícitas. Gente, então, pelo amor de Deus, vídeos... vale tudo por dinheiro, Exato. Gente. O pedreiro não usa a mão dele pra construir uma parede? E aí, ela que foi atrás dele, ela vai atrás dele e ela pede um beijo pra ele. E agora, olha que interessante, por conta disso, ela consegue ter a verificação do Instagram. Porque ela saiu no jornal. Pelo amor de Deus, o que é a verificação no Instagram? É como se fosse o ápice do reconhecimento do quê? Então, do que? Simplesmente ser famosa. Eu concordo, dane-se a verificação. O ponto é, qual que é o parâmetro do Instagram pra escolher quem deveria ter verificação ou não? Porque pra eles isso é um endosso. Vocês estão confundindo uma coisa, sinceramente. Desde a Revolução Industrial, não existe mais conceito de valor intrínseco. É valor de mercado. É isso aí. Vale o que as pessoas gostam. Exato. E hoje as pessoas gostam disso. 97% das pessoas. Gostam disso o quê? Dessa exposição. Desculpa. É disso que gosta. Tanto que ela tem 50 milhões de seguidores. Alguém que escreve sobre filosofia do direito deve ter 300 ou 400. Eu estava até discutindo até com um outro amigo meu, que é até um deputado. Ele está na causa animal, que eu acho maravilhosa, trabalho bastante. Falei, olha, você tem muito mais seguidores que você, Capeta. As pessoas gostam mais da sua bandeira do que de processo penal. O mundo é esse. Mas, Capês, é isso que a gente tem que falar aqui nesse programa maravilhoso, com esse povo aqui maravilhoso. Você de casa, sabe o que a gente precisa dizer? A gente precisa dar valor ao que realmente tem valor. Vamos parar com esse vale tudo para ser famoso. Verdade. Ser famoso não significa ser importante. Ou então, Liliane, usar desse artifício para promover o que você faz. Porque, por exemplo, é possível você transformar qualquer coisa em entretenimento. Por exemplo, Dr. Ray, cirurgião plástico, ele não transformou em entretenimento? Boa ideia. Sim. Você entendeu? Então você concorda que ele tem um mérito em cima de um trabalho bem feito que ele faz? Ele não foi lá e cresceu em cima de uma falta de caráter, um mau caratismo? Ou então, o que é o pior, né? Porque eu acho que existe uma separação entre você ser bom em alguma coisa e você transformar aquilo que você faz em entretenimento para chamar atenção. Porque é exatamente isso. O que é fugaz, o que é então não vamos entrar na comunicação. Comunicação é uma coisa, mérito tem um problema seríssimo. Vamos pegar, por exemplo, a Rafa Kalimann, né? Que ela olha que interessante isso. Por ela ter emagrecido 10 quilos, ela foi atacada nas redes sociais por ela ter aparecido, uma ex-BBB, ter aparecido no carnaval, e ela emagreceu 10 quilos, as pessoas que seguiam ela não gostaram e começaram a atacar. Mas qual foi o ataque? Porque ela emagreceu 10 quilos. Mas qual é o... não gostei. Vai enaltecer no padrão X de beleza, que deve ser enaltecido, diga-se de passagem, né? Platão já falava que a beleza não deve ser relativizada, então não estamos falando que só a mulher super magra é bela, né? Mas ela, de fato, está muito bonita. O ponto é, ela tinha 10 quilos
a mais, ela perdeu esse peso e ela tava com um corpo incrível. E ela tá sendo atacada. Sabe por quê, Capês? Isso tem um cheiro de inveja monstro. A inveja nada mais é do que a tristeza de não possuir o alheio. Também. Mas olha o que acontece. A gente está vivendo... Olha, ela tá com um corpo incrível. Nós estamos vivendo um momento que é o seguinte... Quando você tem algo, como disse o Capês, como disse a Liliane, quando você tem algo a ofertar, como disse a Pietra também, se você tem um valor intrínseco, se você é reconhecido por alguma coisa, você separa o produtor do produto. Agora, quando você é um influencer, qual é o produto? Você mesmo. Você mesmo. E esse é o problema. Quando você monetiza a sua vida, quando você acorda já fazendo stories, você come, faz stories, você divorcia, faz stories, você namora, faz stories, fiquei com fulano, faz stories, vai dormir, faz stories, as pessoas se sentem na autoridade de ir lá e cobrar a vida daquela pessoa. Olha que ponto que nós chegamos. O seu raciocínio está perfeito, é lógico, mas presta atenção. Quem está na chuva é para se molhar. Portanto, monetizou a vida. Rafa, né? Rafa Kalimann. Rafa, deixa eu dizer, eu não conheço você, não acompanho o BBB, não acompanho suas redes sociais, estou vendo que você é uma moça linda. Pouco importa se você está com mais 10 quilos ou menos 10 quilos, você continua sendo a mesma pessoa. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente vai para essa exposição, essa super mega exposição, que é algo que eu conheço desde sempre, porque eu sempre fui em televisão, presta atenção, você tem que saber quem é você primeiro. Mas as pessoas reclamavam do seu peso, Liliane? Mas claro que sim, falava do meu cabelo, falava do meu peso, fala até hoje. Pessoas públicas, o direito é mais tolerante com ofensa a pessoas públicas. Você precisa entender, você precisa ser o centro de você mesma. Até porque, com 10 quilos a mais, você representa várias mulheres na sociedade. Com menos que 10 quilos a mais, você também continua sendo uma mulher que representa tantas outras. Ao invés de você ficar preocupado do que estão falando sobre você, passe essa percepção de você mesma e diga, olha, eu continuo sendo a mesma, com mais, com menos, estou aqui para mostrar para vocês o meu dia a dia. Quer dizer, esse centro, o que me preocupa, viu, e você entende desse assunto, Ricardo, diga lá. É assim, a pessoa criar um personagem, aí ela se perde. Ela se perde. Sim. E a mídia social hoje é a verdade. Quando você liga lá e mostra a sua intimidade, você está se mostrando. Então seja você, chore, fala e reclame. Eu vou falar agora como alguém que é muito seguido. Eu tenho 550 mil inscritos no meu canal no YouTube. E eu vou falar pra você, eu vejo cada comentário. Então, tipo assim, às vezes eu solto um vídeo, sei lá, mas você se preocupa que a pessoa vai falar assim, negão, você tava com a testa brilhante. O comentário te pega. Seu braço. Tem coisas que eu não ligo, mas a internet também deu poder ao covarde. Isso. Lá da salinha dele, ao vivo que essas pessoas falam. na tua cara não tem coragem de falar. Ninguém tem. Ele consegue te pegar. Tipo assim, às vezes eu quando a pessoa escreve, sem nenhuma vigilância e posta, achando que não vai ser descoberta. Então, na verdade, quem ofende pela internet é um covarde. Olha, o meu filho mais novo, desculpa, o meu filho mais novo, ele tem um canal também no YouTube, e uma vez a gente teve que sentar, ele tinha o quê? 12 anos nessa época. Ficou triste. A gente teve que sentar e conversar, porque ele fez um vídeo onde ele estava fazendo uma linha de skate, várias manobras, e aí o vídeo, sei lá, bateu acho que 30 mil acessos, tinha mais ou menos uns 400 comentários. A maioria dos comentários falando bem, falando, nossa, Jamal, parabéns. Jamal, você foi final, perfeito. A inveja vem. Mas tinha um comentário. Não, e na época o que pegou não foi nem tanto o comentário. O que pegou ele é que na época o YouTube ele tinha o botão de curtir e de não curtir. Então, curtida, ele tinha ali tipo 2.000 curtidas. E tinha mais ou menos umas 50 não curtidas. Aí ele falou assim pra mim, pai, o que será que eu errei? Aí eu falei assim, você não errou nada. Você errou. Você cometeu o mesmo erro que o Winston Churchill no seu primeiro discurso como primeiro-ministro. Foi muito bem. Olha, eu preciso dizer uma coisa. Eu falei assim, às vezes o cara que gostou da linha, ele deu negativo pra você. Sabe quem tem que ser importante com o elogio pra você e com a crítica? Aquela pessoa que você respeita. Isso. Aquela que você conhece. Aquela que você diz assim, nossa, meu pai é demais, minha mãe falou isso, eu vou prestar atenção, meu pai. No mais, o que vier é só comentário. Então, e assim, essa história que você tá falando, a gente tá muito debatendo sobre o cancelamento, sobre como a gente reage, como a gente sente ele. Agora, o que essa história da Rafa Kalimann suscitou
citou também, foi o fato de que as pessoas estão glamorizando a obesidade mórbida num ponto que hoje existem militâncias, né? Então tem a militância gorda, a favor do gordo. Você não viu a capa? Tem capas de revista sobre saúde colocando pessoas obesas para falar que aquilo pode ser sim bonito e pode ser sim saudável. Então esse é o ponto que me pega mais, é o que me preocupa mais, porque eles estão querendo, eles estão batendo. Saudável já é muito longe. Eu sou daqui no relativo à beleza. Até então tudo bem, então no mínimo você vai ter um problema no joelho. Eu acompanhei uma vizinha minha até o Dake, levei uma vizinha minha, uma menina de 20 anos, sucesso nas redes sociais, porque ela incitou as pessoas a fazerem esporte, a terem uma vida saudável. Ela foi massacrada de tal forma que ela teve que fechar o canal dela. Ela teve depressão, minha vizinha de prédio. Eu não fecharia. Hoje eu levei ela no Dake, mas a menina começou a ficar doente. Hoje você não pode ser normal, você não pode ter um peso normal, você não pode ser milimetricamente fora do olho. Vem cá, sabe aonde eu busco essa força? Eu vou dizer pra vocês, não sou super mulher, não. A gente tem que buscar no tripé Deus. Amém. Você precisa buscar Deus, meu amor. Amém. Você precisa estudar, você precisa se informar, você precisa saber quem você é. Simples assim. Se você ficar dependendo do que os outros pensam de você vai sucumbir. Não tem outro caminho. Em casa você tem que ter um porto seguro. Eu tenho minha esposa. Eu gosto muito daquela frase: aceite críticas construtivas de quem já construiu alguma coisa. Porque também é muito simples. A pessoa, porque fosse eu faria assim, porque na minha família, porque eu conheço um caso. É difícil. E a pessoa nunca construiu nada. Eu vou discordar de você. E vou te falar mais, porque ouvir só aplausos também, você se embriaga. Eu vou discordar. Não é legal também você só A crítica é importante. A crítica é importante. Agora, ofensa também falar na cara. Boa. Desde que ela aponte exatamente o que você pode fazer. Porque no caso como esse não tem o que ser falado mal. Não existe crítica construtiva ou destrutiva. De quem vem, se você respeita, ela é emancipatória. Mas ela pode só puxar o saco. É que esse cancelamento dessa mulher, ele falar pra mim uma coisa que eu não gosto, que eu vou ouvir, vai doer, mas eu vou prestar atenção. É isso. Sim. É isso. Não existe destrutiva e construtiva por parte de alguém que você admira. É que quando se trata da parte estética, não existe de construtiva e destrutiva. A mulher emagreceu e ponto. Isso. Crítica destrutiva é justamente aquela que te joga pra baixo, quer te destruir, faz por inveja. Hoje em dia, ou seja, um menino colocando um vídeo maravilhoso e gente metendo pau. Isso é crítica construtiva. Mas nem destrutiva, é nada. Isso não é crítica. Aconteceu com aquele garoto que ele simplesmente colocou um vídeo onde ele estava ali com os amigos dele. Parecia que ele ia dar um beijo. Lembra desse menino? Lembro. E aí os amiguinhos começaram a falar que ele era gay, que ele tinha saído do armário. Ele era gay. Se matou. O menino se matou. Mas é isso que tá a base estrutural da família. Porque ele não aguentou as críticas. A gente precisa entender que hoje existe o mundo real e o virtual, e o virtual não pode parecer real. Boa, eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Mas eu acho que no caso desse menino, o que pega mais é o politicamente correto. Olha, que transforma... Hoje, o politicamente correto, o que ele está fazendo? Ele está te blindando... de... Como que eu vou explicar assim? De... não conseguir aguentar a crítica. Não, você não pode nem falar o que você gosta. Exato. Se você fala, eu gosto de chuchu, as pessoas falam assim, mas você não disse que falava, você não gostava de cenoura. Quem não sofreu bullying na escola aqui, que levante a mão. Bullying formou caráter, sabe o que é? Eu era capa de botijão de gás, que eu sempre fui gordinha. Eu chegava em casa e falava pra minha mãe, hoje de novo, eu não queria fazer nem educação física. Minha mãe dizia assim, meu amor, mamãe te ama do jeito que você é. Recebi amor. Agora, o que tá acontecendo dentro da sua casa? Você tá fazendo seu filho de refém disso aqui? É só aqui que ele vive? Ou ele tem o carinho, ele tem o olhar, ele tem o beijo, ele tem o afago, ele tem a sustentação de dizer... Na minha casa tem até a zoeira. Calonou demais, Eliane, porque hoje não é só a escola. Você tem toda uma massa, uma militância que oprime através das redes. Mas tem uma a opressão da mídia é o que está trazendo todas as questões. Eu sou diretor de uma universidade. Sabe qual é o curso mais procurado no século XXI? Psicologia. Passou direito, passou enfermagem. Foi o mal do final do século XX e é o mal do século XXI. A depressão e o suicídio. Infelizmente, está se tornando uma prática comum. As pessoas estão loucas. Temos realmente... E acho que essa questão que você falou, da internet, as ofensas que vêm por aqui, a pessoa embebida nesse mundo aí da internet e recebendo ofensas, nem todo mundo tem uma estrutura psicológica para reagir. Vamos falar então de um outro assunto muito importante. Eleições na França. Opa. E aí, surpresa? Nenhuma surpresa, negão? Nenhuma surpresa. Macron ganhou. Macron jogou certinho, Vou falar que a França é o antro mais
da esquerda que a gente tem hoje na Europa Ocidental, né? Mas vamos pegar eles desde a Revolução Francesa. Disfarçado até que ponto, né? Pra gente, só porque eles são mais engomadinhos, mas então, desde que você teve a Revolução Francesa, você tinha o parlamento ali formado por os jacobinos e os girondinos, que nada mais eram do que dois grupos de revolucionários, só que era como se fosse o PSOL e o PT. Sei lá, o PT e o PSDB. Ou seja, o parlamento francês desde então foi formado a República Francesa é formada pela esquerda desde que a o Eduardo Leite é o nosso Macron. O Eduardo Leite é o nosso Macron. Eu falei que ele é uma mistura do Robespierre com Dória. Muito bom, muito bom. Mas ali era caçapa cantada, aquilo ali. Aquilo ali era caçapa cantada. Mas a gente precisa como o Macron jogou certinho, ele jogou bonitinho. Ele jogou bonitinho. Segundo turno, isso, ele foi o centrão. E aí ele ganha. A Le Pen foi pintada como quase nazista. A extrema-direita. Mas foi uma eleição que os dois ganharam. Sim. Ele ganhou porque ele conseguiu atrair ela para o segundo turno, era mais fácil e previsível que ele ganhasse. Isso. E ela indo para o segundo turno, sem dúvida alguma, teve o seu discurso mais ouvido. A maluquice foi aqui no Brasil, né? Que o pessoal começou a falar que o Macron, que ganha da Le Pen, na verdade ele estava ganhando do Bolsonaro. E aí você fica tipo... Então, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? A Le Pen é bem diferente do Bolsonaro. É sempre bom deixar claro. Bolsonaro é de direita? Bolsonaro é de direita. Mas a Le Pen, ela vai para um ponto em que o próprio Bolsonaro, às vezes, pode não concordar com ela. Tamo do mesmo lado, mas tipo assim, cara, você tá exagerando. A direita não é do coletivo, né? A direita, ela não quer se prender a esses rótulos. As pessoas ficam denegrindo, não sei nem se pode falar mais essa palavra também, né? Politicamente correto, pode falar? Denegrir? Pode. Né? O diretor falou que aqui não tem politicamente correto. Ai, graças a Deus. Se a Cíntia Chagas falou que pode falar... Pode falar, né, Cíntia? Um beijo, querido. Pra dizer uma coisa pra vocês, assim, aqui, qual é o debate, o centro do debate, sempre quando a gente fala e trata de política, eles começam a rotular exatamente para minar, né, aqueles que não têm certeza do que falam, e aí eles ficam constrangidos e as pessoas que é a maioria, né? A maioria não tem certeza. Ela foi uma grande guerreira. Gente, o Macron por trás daquela carinha dele bonitinha, limpinha, não se esqueçam do que ele já falou e já ameaçou da nossa Amazônia. E os ignorantes ficam aplaudindo. Ai, que bacana. O maior entusiasta da União Europeia, que é uma das grandes ameaças da nossa soberania. Eles avançam, eles não têm medo desse avanço. Então, aqui, nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, tem maluco batendo palma para quem está sendo censurado e caçado, para quem leva uma pena de quase 9 anos de reclusão por ter falado. Quem fez parte de uma quadrilha que roubou, que assaltou e que levou indulto, onde estava aí a nossa Suprema Corte que não viu nada disso? Não, mas vamos lá, eu quero saber o seguinte... de braços abertos. Senhoras e senhores, eu estou aqui com pessoas muito capazes aqui, e o Capês, né? Olha aqui, né? Para rimar. Capaz e capês. Na minha área só. Porque é o seguinte... Primeiro lugar na São Francisco. Então vocês todos estão dizendo o seguinte, porque a esquerda e tal é manipulada, ela quer o caos, ela bate palma porque vão invadir a Amazônia. E o que faz, então, ter esse grande número para eleger uma pessoa que é da esquerda? E aí? Como é que você me responde isso? Se ele é tão ruim... É a roupagem de bondagem, né, que a esquerda dá. Tá, mas eu acho que o que está dominando o país hoje... Por exemplo, por que alguém diz que vai votar na esquerda aqui no Brasil? Falta de costumes. Por que as pessoas... Falta de costumes. As pessoas são contra o capitalismo, por exemplo. Falta de costumes. Eu, graças a Deus, não conheço essas pessoas. Nós já passamos o programa inteiro falando de pessoas aqui frágeis, pessoas que estão derretendo com uma crítica. As pessoas não sabem, não têm noção da importância de um voto. O dia mais importante para a nossa nação é o dia que você vai lá depositar para colocar pessoas para te representar. As pessoas não têm essa noção ainda. E mais do que isso, nós estamos vivendo um divisor de águas, de caráter. No nosso país, por exemplo, nós temos um descondenado e um homem que fica dizendo, liberdade de expressão, liberdade de expressão. E o povo, ainda que eu não acredite nessas pesquisas... Mas a minha pergunta é, por que ainda existem pessoas batendo palma para isso? Porque a esquerda progressista é muito atraente. Depois do Alessandro, eu queria fazer uma pergunta. A Pietra chegou no ponto que eu queria. Vamos ver a Pietra, eu queria falar também. Por que a esquerda é atraente? Todas as pautas que eles abraçam
são a festividade, liberação de drogas, emancipação da mulher, libertinagem, a liberdade sexual na qual os jovens todos se escoram hoje para justificar as atitudes deles, né, totalmente libertinas. Então eles acabam justificando todas as faltas, todas as imoralidades que a gente está vivendo. Então para as pessoas e depois defende o aborto, quer ser transa, aí você engravida e depois exatamente. Você vai fazer o aborto. E aí tem também, aí tem as pautas ambientais, né? Então para sinalizar a virtude, a menina vai lá, ela é a favor do aborto, só que ela não quer usar o canudinho porque mata a tartaruga, entendeu? Então hoje as pessoas estão totalmente robotizadas. É uma massificação dessas ideologias que estão dentro de todas as mídias, Pietra, de todas as escolas, né, de toda a cultura. Uma coisa que você tem que ver é o seguinte, uma crítica que eu sempre fiz pro pessoal de direita. A esquerda sabe fazer um excelente trabalho de base. O que é um trabalho de base? A direita nem sabe o que é isso. É a doutrinação. Você troca ideia com um cara de direita e ele não faz nem ideia do que você está falando. O trabalho de base é muito simples. O que a Pietra acabou de falar acontece aqui na Paulista, acontece em Moema, acontece nos Jardins, acontece... O que acontece? Acontece em todo o bairro de boy, que é o seguinte, é você chegar com essa pauta gente, liberação de aborto, na periferia isso não acontece. Encurtar o caminho, você acha que a esquerda, ela promete encurtar o caminho? Você não precisa... É o Guilherme Boulos. Você não precisa produzir, o Estado vai te dar. Exatamente. Ricardo, é esse o ponto. É isso, o Estado vai te dar, vai te acolher. Se você se drogar, o Estado vai aceitar. A esquerda defende mas isso só o welfare state. O Estado cuida de você. O Estado vai fazer para você. Isso. É a visão socialista. E o capitalismo, a visão da direita, é o conceito liberal da economia. Mas essa visão meritocracia, o que o produzir país riqueza, o país precisa na minha opinião, o país precisa reduzir essa discussão da pauta de costumes e procurar buscar um consenso na parte da recuperação econômica, de combater a insegurança jurídica, atrair investimento externo para as parcerias público-privadas, para as privatizações. Não se sustenta. Um país em que se discute que tem instabilidade jurídica, em que o Poder Judiciário arbitra todos os conflitos, em que você inicia um empreendimento e depois se descobre um vício numa lei lá atrás, anula-se todo o empreendimento, é um país que convive e flerta com a insegurança jurídica. Ninguém vai botar um centavo nesse país. E sem investimento externo, nós não vamos gerar emprego nem desenvolvimento econômico. A pergunta foi, por que ainda tem pessoas... Por que a molecada, os jovens... É mais fácil defender que o Estado vai cuidar de você e fazer tudo por você. Gente, só que o Estado tem uma economia limitada. Eu recebo relatos de jovens todos os dias sendo doutrinados nas escolas, universidades, na cultura, nas mídias e tal. E é sempre a mesma coisa. Aí é o que o Alessandro falou. Aí é o que o Alessandro tá falando. Eles fazem o trabalho de base. É o que o Alessandro tá falando. Só que não, isso que você tá falando... Porque o cara vai se formar em direito, Pietra, isso que ele tá falando é muito importante. O trabalho de base. Um ótimo exemplo. Mas foi uma estratégia de formatação do pensamento. Trabalho de base não para jovens. Paulo Freire, é o marxismo cultural. Esquece os jovens. Trabalho de base para quem já paga a conta. Entendeu? Porque jovem é mais fácil. Jovem, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você tire a responsabilidade do jovem vai ser só alegria. Agora vamos falar de quem já paga a conta. Todo final de semana, o que eu vejo? Eu vou andar numa pista de skate diferente, que graças a Deus eu sou bem recebido em qualquer lugar que eu vou, tanto com o cara que tá mais à esquerda quanto que mais à direita, o que eu vejo? Quase não se fala do Lula, já começa por aí, quase não se fala do Lula, porque a preocupação deles é informar deputado estadual, deputado federal, se der sorte, governador, e se der sorte, senador, e se estourar no norte, a gente vai lá e consegue... Estourar no norte é uma expressão do tipo, se der tudo certo, a gente consegue um presidente. Por que o deputado estadual e o deputado federal é mais fácil? Porque você pode chegar numa pista de skate e falar assim, olha, tá vendo essa pista aqui? Não, a pista já foi arrumada. Tá vendo essa pista aqui, ó? Ela já foi pintada aqui, ó. Quem ajudou foi deputado fulano. Sabe esse campo de futebol aí, ó? Foi o deputado fulano. Sabe essa outra parte aqui foi o vereador fulano. Não faz isso. Se você chega em qualquer... hoje, líder comunitário... Eu sempre brinco que é assim, se você acha que a direita ela tem um problema a direita tá mais... aqui, ó. Onde tá a direita, ó? Ela não está mais isso aqui, ligada nos trabalhos sociais. Você acha que seria isso? Não, nem sabe o que é isso. A direita nem sabe o que é trabalho social. Eu sou uma pessoa da direita que fiz muito isso, mas eu concordo que eu sei, mas tipo... Quando você tá no trabalho comunitário, quando você tá fazendo um trabalho no terceiro setor, um trabalho social, você não fala em política, você quer resolver o problema. Você não fica debatendo ideologia. Isso é coisa de gente que trabalha no humanismo. Aonde eu moro tá para ser construído um bowl. Um bowl, para quem não sabe, é como se fosse uma piscina
só que em forma para uma pista de skate. Vai custar a bagatela aí de uns 100, 150 pau, R$1.000, para poder construir. Aí eu conversando com o rapaz que toma conta da pista, que é... Vamos supor, ele foi eleito entre a gente ali para ser o linha de frente. Olha o programa, né? Para ser o linha de frente da pista ali. Ele que tomou e falou: não, eu vou fazer, vai acontecer e tal. Conversou com o vereador do PSOL. Mas, negão, eu conversei com o vereador fulano, veio um outro aqui. Perto da eleição começa a chegar 3, 4 e assessor pra cá. Veio um do PSOL e falou: não, eu consigo, vou conseguir a verba pra você. Pum, conseguiu. Eu falei pra todo mundo: eu sou um cara de direita. O meu canal tem, de maioria do pessoal que me assiste, é a maioria de direita. Eu digo que tem uns 30% que é de esquerda, porque tá lá porque eu sou bonito e gosta de mim. Qual é a solução? Mas, tipo... Qual é a solução? A solução é quando algum desses procurar um vereador de esquerda, procurar de direita, que se diz, porque alguns são de direita, mas você vê que ele o pêndulo dele vai pro lado esquerdo. Mas que ele dê a atenção. Não estou falando que ele tem que sair liberando verba para chão de fábrica, botar o pezinho, a barriguinha no balcão. Não é isso. Mas, tá muito Liliane, perigoso, quando você sai, regionalizado. Quando você sai 5 horas da manhã da sua casa, quando você sai 5 horas da manhã da sua casa, o que você quer ver? Você quer ver uma praça onde o mato tem no máximo 1 palmo de altura e não onde ele tem 1,5 metro. Mas isso é zeladoria do município, não tem nada a ver com o deputado estadual federal. Não, mas quem acaba... Não, eu tô falando do vereador. Do vereador, mas quem acaba indo lá e falando assim: ó, gente, é esse que é o problema, pode deixar que eu resolvo pra você. No outro dia o negócio tá cortado. Quem levou a fama? O vereador. Quando você fala isso com o de direito, sabe o que ele fala pra você? Ele fala assim: ó, Alessandro, isso daí eu não consigo resolver, mas é o seguinte, eu economizei um carro, eu economizei o motorista, eu economizei isso é o Minion, né? Essa moda aí agora de Mas pro cidadão... também, você economiza um cargo aqui, pega outro cargo lá. Entendeu? Mas tipo assim, o deputado federal, o vereador, ainda são cargos em que as pessoas não prestam tanta atenção. Hoje a discussão é Lula e Bolsonaro. E eu falo pra todo mundo: gente, eu não sei se eu posso falar em quem que eu vou votar, mas eu acho que tá na cara. Entendeu? Eu não sei, tá na cara em quem que eu vou votar. E eu sempre falo: ele não pode ir sozinho. Porque se ele for sozinho, daqui a pouco você tá reclamando dele estar se misturando. Mas é o seguinte, eu quero botar uma pimenta. Deixa eu botar uma pimenta aqui. Ricardo quer pimentar aqui. Exatamente. O Negão trouxe aqui Lula e Bolsonaro. E aí, vocês acreditam nessa rincha? Existe essa... Não, mas existem esses números? Não. Ou é a mídia de novo trazendo isso? Você acha que realmente está pujante a crescida aí do Lula? Gente, é muito engraçado. A XP disse agora. O BTG 40 também, e tantos por cento. E aí? O problema é que eles têm como base uma pesquisa com 2.000 pessoas. O que eles fazem? Quando eles querem prender pro Lula, eles vão lá pro Baixo Augusta, né? Pegar na porta da USP, vão entrevistar 2.000 pessoas saindo de lá. Quando a pessoa quer prender pra direita, ela vai em outros lugares. Então as pesquisas assim, são muito rasas. O número de pessoas é baixo, porque 2.000 pessoas, qualquer pessoa que tem no Instagram... Mas vamos lá, eu quero perfil, nós estamos falando de comportamento, quero perfil comportamental. O que faz a pessoa gostar do Bolsonaro e o que faz a pessoa gostar do Lula? O conservadorismo, mesmo banalizado, de Deus, ainda é o que faz o espectro político. Pelo isso amor de Deus. Por isso que eu quero te responder com uma palavra. O que é? Eu te respondo com uma palavra. O que faz? O que vai decidir essa eleição? O que vai decidir? A economia. Tá, mas aí você... Se a economia estiver bem... Se o pessoal aquelas pessoas que necessitam do Estado assistencialista. Não, peraí, Capeta, deixa eu dar um tempo. Capeta, você tá falando, sabe pra quem? Pra banqueiros, você tá falando. Não, eu quero povo. Você tá falando pra Faria Lima. Eu quero falar. O que faz. Não, peraí. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é o tiozão do Raider. Certo? O Lula então, também. Ele fala o que ele pensa, ele fala fácil. O Lula do primeiro ano. Ele pula lá do jet ski, ele come churrasco, ele baba lá a farinha. Mas isso aí não leva eleição. Eu quero saber. E o Lula é a mesma coisa. O Lula sempre foi e falou com o povo. O Lula, sabe qual foi o azar do Lula? Que apareceu o Bolsonaro. Então, peraí, eles são iguais. Veio do povo. De forma comportamental, eles são iguais. São líderes tradicionais. O Bolsonaro é mais povo que o Lula. O Bolsonaro, a são líderes carismáticos. Do Bolsonaro pro Lula se chama caráter. Caráter, sabe por quê? Já foi provado o que ele fez com o Brasil.
né? O destino que ele deu à nossa nação e como ele afundou e favoreceu aos seus. Porque tudo isso aí que você falou aí, da pista de skate, não sei o que, foi o farelo do pão que caiu, sabe da onde? Mas pra quem não tinha nada, esse farelo do pão... Posso dar só 3 informações? O Bolsonaro, ele é truculento, ele mete os pés pelas mãos, ele faz, ele acontece, mas ele é fiel e não foi vaidoso. O Bolsonaro continua aquele mesmo desde lá de 2016, 17, 18, que se apresentou e disse: eu quero arrumar o Brasil. O que é o Tarcísio para o Brasil, meu povo? Conclusão de obras inacabadas, que eles iam lá, tinham a cara de pau de colocar a pedra fundamental no Guedes fez milagre economicamente com a pandemia. Pietra, vamos lá. Hoje você acredita que o Bolsonaro é o cara que faz e o Lula é o cara que traiu? Que pega. É um que faz ou se pega. Se o problema do Lula fosse só a traição, tava bom, né? O cara estuprou o Brasil, tava suave. O cara estuprou o Brasil ideologicamente. Mas você acha que as pessoas sentiram isso? Negão, vamos lá, vamos a Faria Lima. Aqui nós temos a Faria Lima. Não, Faria Lima aqui. Eu tô onde aqui? Eu sou bem mais reacionária. Nós somos da Zona Leste. Você entendeu? Não, que eu nem nome lá. Eu sou cidade Tiradentes. A Faria Lima é esquerda pra mim, tá, gente? Pra deixar claro. Eu preciso de 30 segundos. Eu te digo por que as pessoas votam no Lula. Porque quando você tromba alguém assim, ó, uma coisa que as pessoas têm que entender. Votar no Lula não significa que você é petista, ponto. Não. Quando o pessoal de direita conseguir entender isso, ó, a gente vai dar 10 passos pra frente. O cara que vota no Lula é o cara que tem gratidão. Eu digo isso como alguém que se mudou para a cidade de Tiradentes há 25 anos atrás. Então eu vi ali na minha cara o que foi o primeiro e o segundo ano do governo Lula. Entendeu? Porque ele pega a maré, ele pega uma rebarba do Fernando Henrique, entendeu? Ele consegue abrir crédito. Então você está dizendo que o Lula é bom, pro pessoal reconhecer que o Lula é bom. O que vocês têm que entender, o que eu tô te falando é o que o cara fala. Entender que o cara vota. O Brasil de funcionário público que vai apoiar ele. Quando eu mudei para a cidade de Tiradentes, só existiam 3 carros: Fusca, Brasília e Kombi. Entendeu? Quando o Lula entra, ele consegue abrir isso aí o Collor já tinha feito, na verdade, você já Quando eu digo Fusca e Brasília e Kombi é porque você não tinha grana para pegar comprar um carro melhor. Quando você consegue abrir crédito pro pessoal sem você ter alguma coisa, porque normalmente você ia no banco, eu quero um crédito de tanto, beleza, me dá aqui. Negão, você tá fazendo tudo bem, isso o cara é grave. Não, eu sou sincero. Agora, a mesma coisa é Bolsonaro. Ele fez uma análise. Ele fez uma análise realista. Pra entender a cabeça das pessoas. Do que aconteceu. É isso aí. O que as pessoas... E hoje? Agora sim, você falou isso em 2002, com alguém da periferia, por que o cara vota no Lula, é isso que ele vai te dizer. O Lula... Ele vai dizer, irmão, eu cheguei aqui, eu não tinha nada, e de repente eu tava construindo minha casa. É isso aí. Irmão, a popularidade do Lula decorre da situação econômica do país no primeiro mandato dele, 2003. Que era uma conjuntura mundial extremamente favorável. E dele conseguir convencer os bancos a abrir crédito. E a situação do Bolsonaro pode melhorar caso melhore a conjuntura econômica. Então, e a eleição estadual não tem nada a ver com a eleição federal. E eu te falo por que o pobre vota no Bolsonaro. Ela é regionalizada e é aquele que mais fez, aquele que mais produziu, é que vai acabar tendo reconhecido. E sabe por que você está falando tudo isso? Porque a grande mídia deu total apoio à época e ainda hoje de dizer dos feitos do Lula. Bolsonaro são mais de 400 mil títulos de terras entregues no nome da mulher. Você sabe o que é isso? Sabe onde você lê isso? Pegou uma pandemia, uma grave crise econômica. Foi o único que batalhou para que você pudesse trabalhar. Uma situação de conjuntura desfavorável. Foi o único que ficou do seu lado. Na verdade, conseguiu o auxílio de forma rápida. Agora, vocês estão falando uma coisinha só. Engraçado, Lula e Bolsonaro, nós temos pesquisas de intenção de voto. Nem começou ainda a campanha. Tem a terceira via, sim. Não tem nada. Aí você tá de brincadeira. Você vai botar o Bivar lá, quem quer ser velha daqui a 50 anos. Nem com muito dinheiro. Aí você tá de brincadeira. Aqui, em nível estadual, a tendência da eleição é relação de governo, gestão, realização de obras. A eleição vai ser regionalizada. Em nível nacional, sim, não há dúvida que ela está uma polarização nesse momento. A economia é que vai dizer, mas ainda acho que o maior número de eleitores
não quer nenhum nem outro. Moro já foi, Simone Tebet não existe. Não tô falando de Moro. Bivar, vai pra fila. Bivar não existe. Não existe. O cara que vota... Peraí, vamos lá. O discurso da Faria Lima. O cara do norte que vota no Lula, que ele amava o Lula simplesmente porque o Lula levou obras pro norte. Era muito comum alguém chegar em mim e chegar em mim e dizer assim, negão, você conhece alguém para trabalhar, porque eu preciso contratar alguém aqui, porque o pessoal foi lá pro norte. Tinha obras lá. O que a gente sabe dessas obras hoje? Obra superfaturada, obra que não terminou. O Tarcísio terminou tudo. Imagina, se põe no lugar do cara que está no norte... São Paulo, Tarcísio, imagina o cara que está no norte agora, que antes para ele ir de uma... Eu sempre dou esse exemplo. Você que está aqui em São Paulo, você quer ir para São Caetano, você cata a Avenida do Estado, passa ali um viadutozinho, pum, chegou em São Caetano. Lá no norte não era assim. Você queria ir de uma cidade a outra, você tinha que pegar um negócio chamado balsa. O povo já reconhece. Não, é que as pessoas daqui de São Paulo têm que entender o que é uma balsa. Não, já está entendido. O problema de caráter. Você quer apoiar alguém que te rouba hoje lá no ou norte, você quer apoiar alguém que faz? Hoje lá no norte, o Bolsonaro... Mas aqui, minha dúvida é a seguinte. Diga lá. No Linha de Frente, nós vamos polemizar sobre temas polêmicos ou vamos fazer campanha de um candidato ou de outro? Estamos encerrando, então, porque... Já? Claro. Era 10 minutos de programa? Adorei. 10 minutos de... Então, essa é a ideia do Linha de Frente. Não ter medo, Capês, de colocar a cara a tapa, custe o que custar. Então vou colocar muitas vezes também. concordamos, vou falar outras vezes discordamos, mas o que é mais interessante, Pietra, Capês, Liliane e Negão, nós não fugimos da nossa opinião e vejo você no próximo programa. Linha de Frente. Realização Jovem Pan News.